A alegria do Senhor é a nossa força, meus irmãos. Vamos nos alegrar nesse momento em que nós iniciamos mais um caminho de edificação na fé, né? Esse caminho que nós vamos vendo coisas antigas, mas também coisas novas, né? Então, esse caminho que nos leva a um crescimento da nossa fé, onde a gente está estudando, né, o Catecismo da Igreja Católica, onde fala da oração cristã. E para nós nos aprofundar nesse estudo hoje, nós queremos pedir a intercessão de São João Paulo II e Jesus misericordioso, que intercedam ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo ache a nossa mente, abra a nossa mente, né, irmãos, o nosso coração, para acolher aquilo que a igreja vai nos falar nesse vídeo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Jesus, fonte de misericórdia, eu confio em vós. Que alegria, meu irmão, que alegria mais esse vídeo, onde nós estamos nos aprofundando, né, nesse estudo da oração. No outro vídeo a gente estudou as formas de oração, né, os 2 últimos vídeos, né, quais são as formas de oração que a igreja nos traz: a bênção, a adoração, a súplica, a intercessão, a ação de graça e louvor, né? Hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho na tradição da igreja. O que é tradição? É comunicação oral de fatos, né? Comunicação falada de fatos e acontecimentos. Para nós que estamos estudando a oração cristã, aquilo que os primeiros cristãos viviam, de que forma, né, essa oração deles, de que forma a oração, essa oração cristã, né? E a gente também vai ver as fontes, né, da oração, fontes de oração para nós. Quais são as fontes de oração? Né? A palavra de Deus, a liturgia da igreja, as virtudes teologais e o hoje o catecismo vai trazer para nós. Mas então a gente vai se aprofundar um pouquinho na tradição da oração. E o catecismo dos jovens, né, o ICET, diz para nós assim: é suficiente orar quando se sente vontade? Não. Quem ora apenas quando tem vontade ou está bem disposto e não leva Deus a sério, desaprende a orar. A oração vive da fidelidade, né? Então, por isso a tradição da oração, essa vivência na fidelidade, né? Fidelidade na oração cristã. Orar sem cessar, né, irmãos? Então, que nós possamos nos aprofundar mais um pouquinho nesse caminho de edificação na fé, né? A tradição cristã, né? As nossas práticas tradicionais, aquilo que nós, os cristãos, vivem, né? Então vai dizer assim, ó, número 2650. A oração não se reduz ao surgimento espontâneo de um impulso interior. Para rezar é preciso querer, né? Então não é eu tenho que querer. Eu quero rezar todo dia, eu quero ter essa intimidade com Deus todos os dias. Não basta saber o que as Escrituras revelam sobre a oração. Também é indispensável aprender a rezar, né? Nós, quando criancinha, nossos pais nos ensinaram, né? Santo anjo do Senhor, na verdade, nos ensinaram as Ave Maria, nos ensinaram a rezar, né? Então, nós precisamos aprender e nós temos que manter essa tradição, ensinar também os nossos filhos a rezar
Isso é tradição, isso é colocar, né, os fatos, comunicar oralmente os fatos, né? Ou como nós estamos vendo aqui, comunicar a oração aos nossos filhos, aos nossos netos, né? Vamos lá. Também é indispensável aprender a rezar. E é por uma transmissão viva, a sagrada tradição, que o Espírito Santo na igreja crente e orante, ensina os filhos de Deus a rezar. Então, o Espírito Santo, né, nos ensina, né, irmãos, a rezar. Nós temos o Espírito Santo e ele vem em nosso auxílio, como a gente já viu nos outros vídeos, né? A tradição da oração cristã é uma das formas de crescimento da tradição na fé, confiar, acreditar. Jesus que é o nosso Salvador, Deus Pai que é o Criador, o Espírito Santo que é o Santificador. Isso é a tradição alimenta a nossa fé, a nossa crença no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Sobretudo pela contemplação e pelo estudo dos fiéis, que guardam em seu coração os acontecimentos e as palavras da economia da salvação. Então, crer na salvação, confiar, Cristo morreu por nós, né? E pela penetração profunda das realidades espirituais que eles experimentam, diz o documento da Igreja Dei Verbum, né? Então, essa fé é alimentada por essa tradição cristã que a Igreja traz para nós, que a Igreja nos ensina, que foi passada, né, um para o outro verbalmente, oralmente, onde nós também recebemos e nós também devemos transmitir. E a Igreja nos auxilia para que nós nos mantemos firmes na fé, nessa transmissão, né, da tradição da oração. Amém, irmãos? Olha que alegria, né? Que teu coração se alegre, meu irmão, que você possa divulgar esses vídeos. Tem tantas pessoas precisando de uma palavra, né? E o catecismo é tão rico, ele nos alimenta na fé, ele nos traz esperança. Divulgue, meu irmão, divulgue para os catequistas, para aqueles que fazem parte de uma pastoral, para aqueles que nem conhecem a igreja. Divulgue esses vídeos, né? Muitas vezes não tem tempo para rezar, mas olha, ele já está ouvindo esse vídeo, o coração dele pode despertar, vai despertar algo que Cristo vai fazer no coração dele, e Cristo vai fazer algo de muito bom, meu irmão, eu tenho certeza disso, né? E vamos ali em frente, então, no número 2652, que vai nos trazer as fontes da oração, né? O Espírito Santo é a água viva, que no coração orante jorra para a vida eterna. É Ele que nos ensina a ouvir, a buscar essa água na própria fonte, né? Cristo. Ora, existem na vida cristã fontes em que Cristo nos espera para nos desdentar com o Espírito Santo. Ou seja, né, Cristo nos espera para matar a nossa sede com o Espírito Santo, para saciar a nossa sede, né? E ali nós vamos pegar uma passagem bíblica que está em João 4,14, né, que vai falar dessa fonte. Olha só o que diz: mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, que nós possamos buscar essa fonte que é Cristo, para que dentro de nós, né,
brote essa fonte também para poder contagiar os nossos irmãos, aqueles que se achegarem entre nós, a nossa família, né? Então que dentro de nosso coração que o Senhor nos dê desta água viva que é o Espírito Santo que sacia a nossa sede, né, meus irmãos? E vamos lá, continuando então, uma fonte de oração. Diz ali no número 2653, a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que nós temos aqui conosco. A igreja exorta todos os fiéis cristãos com veemência e de modo peculiar, a que, pela frequente leitura das divinas Escrituras, aprendam a eminente ciência de Jesus Cristo, né? Conhecer Jesus Cristo é aqui, meus irmãos, é na palavra de Deus que nós vamos conhecer Jesus, que nós vamos conhecer o reino de Deus, né? Lembre-se, porém, de que a leitura da Sagrada Escritura deve ser acompanhada pela oração, a fim de que se estabeleça um colóquio, ou seja, um diálogo entre Deus e o homem, pois a Ele falamos quando rezamos, a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos de Santo Ambrósio para nós, né? Então, a Ele falamos quando rezamos, colocamos as coisas que nós trazemos no nosso coração e a Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos. E João Rufino, numa pregação esse dia que eu vi, ele falava que oráculo é o sussurro de Deus, né? Então, quando a gente sussurra, alguém sussurra, a gente tem que ir próximo, né? Então, que nós estejamos próximo de Deus nesse momento, né? Com a palavra, para ouvir o que Deus nos fala, né? E também diz para nós, né, esse oráculo, o que é? Resposta divina a quem o procura. Então, quando nós o procuramos, Deus sempre vai nos dar uma resposta, né? De que forma? Sussurrando a nós, né? Então, nós temos que estar próximo de Deus. Olha só que maravilha, né, meus irmãos? Os padres espirituais, parafraseando, resumem assim as disposições do coração, alimentado pela palavra de Deus na oração. Procurai pela leitura, encontrareis meditando. Batei orando e vos será aberto pela contemplação. Então ali tem um trecho bíblico, Mateus 7:7. Mateus 7:7, vamos pegar aqui, né? Mateus 7:7 diz para nós: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês. Então é como a gente viu ali, né, irmão? Procurai pela leitura e encontrareis meditando. Batei orando e vos será aberto pela contemplação. Tem mais esse trecho bíblico ali vai nos falar, né? Então aquele que bate, aquele que pede, será atendido. E é isso que nós temos que fazer na nossa oração, através da palavra de Deus. Então nós nos colocamos em oração e o Senhor nos responde, né? O Senhor sussurra, o Senhor fala a nós, o Senhor nos responde. Então ali nós vemos uma fonte de oração, a palavra de Deus. Outra fonte de oração, a liturgia da igreja, a missão de Cristo e do Espírito Santo, que na liturgia sacramental da igreja anuncia, atualiza e comunica o mistério da salvação. Prolonga-se no coração de quem reza. Os padres espirituais comparam, às vezes, o coração em um altar, né? O coração, meu coração é o altar
onde celebra esse anúncio de Jesus, né? No meu coração eu celebro a salvação, né? No meu coração, esse altar onde eu posso contemplar Jesus. Olha só que alegria, né, irmãos? Que maravilha. A oração interioriza e assimila a liturgia durante e após a celebração. Então a gente vive a liturgia lá na missa, né? Mas também após, né? Não fica só lá. Nós precisamos levar isso para nossa casa, para nossa vida e assim contemplar no nosso coração esse altar, onde ali Cristo se dá para a salvação de cada um de nós. Se atualiza, né? Se atualiza e nós podemos contemplar a salvação de Jesus. Mesmo quando é vivida no segredo, a oração é sempre oração da igreja, comunhão com a Santíssima Trindade, ou seja, né, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ali tem um trecho bíblico também que fala para nós, né, Mateus 6,6, né? Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto, feche a porta e reze ao seu Pai ocultamente. E o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Então, né, como diz ali, a gente reza na comunidade orante e a gente também reza no nosso íntimo, no nosso quarto, e Deus nos escuta. Deus vem até nós, né? Vem sussurrar a nós. Olha que alegria, né? Então, mais uma fonte, a liturgia da igreja. E no 2656 fala para nós: as virtudes teologais. Entramos na oração como entramos na liturgia, pela porta estreita da fé, por meio dos sinais de sua presença. Procuramos e desejamos a face do Senhor. É sua palavra que queremos ouvir e guardar. O Espírito Santo que nos ensina a celebrar a liturgia, na expectativa da volta de Cristo, nos educa a orar na esperança, essa espera que Cristo vai vir, né, na sua glória. Por sua vez, a oração da igreja e a oração pessoal alimentam em nós a esperança, né? Como nós vimos ali, lá no escondido no nosso quarto. Então, a oração da igreja, a oração litúrgica, mas também essa oração pessoal alimentam essa esperança dentro de nós. Nós não podemos ter essa prática de oração somente lá na oração litúrgica de domingo, mas nós temos que trazer para o nosso dia a dia, né, irmãos? Especialmente os salmos, com sua linguagem concreta e variada, nos ensina a fixar nossa esperança em Deus. A gente já viu um pouquinho sobre os salmos, né? A importância de nós rezarmos com os salmos, né? E ali até vai trazer alguns trechos, né? O primeiro ali, ó, esperai ansiosamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, eu ouvi o meu grito. Salmo 42, né? Então, esperai ansiosamente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, eu ouvi o meu grito. Que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que, pela ação do Espírito Santo, a vossa esperança transborde, conforme Romanos 15:13. Então, meus irmãos, olha só, né? Alegria, esperar, ter esperança, ter fé. Cristo vem até nós, né?
esse Cristo que morreu por nós, ele vai vir, né? E nós, se ele não vir, nós vamos até ele, né, irmãos? E para que tudo isso nós podemos contemplar, nós temos que ter essa prática da oração, da palavra de Deus, estar na liturgia da igreja, né? Na Santa Missa. A esperança, mais um trechinho, né? A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, Romanos 5:5, né? Nosso movimento Renovação Carismática Católica já teve, né, esse trecho bíblico como tema, onde nós trabalhamos o ano todo, né? A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A oração formada pela vida litúrgica, tudo torna, né? Tudo aure do amor, tudo surge do amor com que somos amados em Cristo e que nos concede responder-lhe, amando como ele nos amou. O amor é a fonte da oração. Quem dela bebe atinge o cume da oração. Então, irmãos, a esperança não decepciona. A oração formada pela vida litúrgica, né? Que nos leva a viver contemplar esse amor de Cristo por nós. O amor é a fonte da oração. Quem dela bebe atinge o cume da oração. E ali tem uma oração tão bonita, meus irmãos, né? De São João Maria Vianney, que nós possamos rezar, né? Meu Jesus, eu vos amo e meu único desejo é amar-vos até o último suspiro da minha vida. Meu Deus, infinitamente amável, eu vos amo e preferiria morrer amando-vos a viver sem vos amar. Senhor, eu vos amo e a única graça que vos peço é amar-vos eternamente. Meu Deus, se minha língua não puder dizer a cada instante que eu vos amo, quero que meu coração vô-lo repita tantas vezes quanto eu respiro. Ai, que alegria no coração, né? Que oração mais linda, meus irmãos. Meu coração se encheu de alegria e o que o teu coração também possa se encher e que nós possamos praticar, né? Isso que São João Maria Vianney transformou em oração para nós, né? Que nós possamos amar Jesus, amar de todo o nosso coração, né? E mais uma fonte de oração, o hoje. A igreja fala para nós, o hoje, né? O que quer dizer isso, Sandra? Aprendemos a rezar em certos momentos, ouvindo a palavra do Senhor e participando do seu mistério pascal. Mas é em todos os tempos, nos acontecimentos de cada dia, que seu Espírito nos é oferecido para fazer jorrar a oração. O ensinamento de Jesus sobre a oração a nosso Pai está na mesma linha que os ensinamentos sobre a providência. O tempo está nas mãos do Pai. No presente é que nós o encontramos. Nem ontem, nem amanhã, mas hoje. Então, hoje. O hoje nos leva a rezar. O que nós vivemos hoje, né? É fonte de oração. A nossa vida, o que nós vivemos hoje é fonte de oração. E diz ali um trechinho do Salmo, né? 95:8. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, né?
Jesus está nos esperando na fonte hoje. Talvez hoje seja o dia de você ir até a fonte e rezar com a sua vida, com as suas coisas que você traz no seu coração, né? Não endureçais os vossos corações. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não endureçais os vossos corações. Ide com tudo aquilo que você está vivendo hoje. Ide até o Senhor, para que o Senhor possa contemplar você, seu coração da água viva, o Espírito Santo, e que seu coração possa se alegrar. E vai dizendo ainda, né? Orar nos acontecimentos de cada dia e de cada instante é um dos segredos do reino revelados aos pequeninos, aos servos de Cristo, aos pobres das bem-aventuranças. É justo e bom orar para que a vinda do reino da justiça e de paz influa na marcha da história. Mas é também importante modelar pela oração a massa dos humildes, situações do cotidiano. Todas as formas de oração podem ser esse fermento ao qual o Senhor compara o reino. Então nós vamos pegar o trechinho bíblico que vai falar para nós, né? Lucas vai trazer para nós Lucas 13, 20 e 21. 13, 20 e 21. Jesus disse ainda: com o que eu poderei comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que a mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Então, o reino de Deus é esse fermento que enche o nosso coração de alegria, de amor, nessa prática de oração, a oração de hoje, né? Que nós vivemos hoje, e nós podemos ali contemplar o reino de Deus, a graça de Deus, né? Então, ali, para encerrarmos, está ali o resumo, né, bem pequenininho, que vai falar: é por uma transmissão viva, a tradição, que na igreja o Espírito Santo ensina os filhos de Deus a orar. A palavra, a liturgia, as virtudes da fé, esperança e caridade são fontes de oração. Que teu coração esteja alegre, meu irmão, com esse texto tão bonito, né? E aqui vai falar então para nós mais um trechinho do Yucat, né? Como pode o meu dia a dia tornar-se uma escola de oração, né? Porque a gente viu ali o que nós podemos, com o que nós podemos rezar, né? A palavra de Deus, né? A liturgia da igreja, podemos rezar com as virtudes e com o hoje, né? Então aqui, como pode o meu dia a dia tornar-se uma escola de oração? Cada acontecimento, cada encontro pode tornar-se um impulso para a oração, pois quanto mais profundamente vivemos uma união com Deus, tanto mais profundamente entendemos o mundo à nossa volta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão. Que o seu coração esteja cada dia mais ansioso para nós trilhar esse caminho de edificação na fé. E nós estivemos reunidos e continuaremos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.